Eu quero continuar compartilhando com você, queria que você prestasse atenção agora, a respeito do que eu comecei a falar no sábado, e nós vamos falar hoje, e amanhã nós temos uma outra palavra de Deus para ministrar o seu coração, mas eu tenho a firme convicção no meu espírito, eu tenho falado isso para os irmãos, que se tem algo que você precisa desejar firmemente no seu coração para o ano que vem, é viver debaixo do favor de Deus. Essa tem sido a mensagem que Deus tem nos dado, e ela é tão importante, e você precisa buscar com todas as suas forças, e valorizar isso com todo o seu coração, porque essa é a chave mais preciosa e mais poderosa que nós temos, o favor de Deus. O favor de Deus é que nos coloca numa diferença enorme entre aqueles que não têm o Espírito Santo e você. A Bíblia diz em João, capítulo 3, verso 27, a Bíblia diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Depois alguém arruma a televisão aqui que não tem. Veja, Deus é que está dizendo isso. O homem não pode ter nada se do céu nós não recebemos. Nós, em nós mesmos, podemos ir até um ponto, mas quando Deus entra em cena, tudo muda. E eu estou desafiando você a ser intencional em relação a viver debaixo do favor de Deus. Sábado passado eu falei bastante a respeito de você lidar com tudo aquilo que tira o favor, lidar na prática com tudo aquilo que é justiça própria. Se você não pôde estar conosco no sábado, ouça a palavra, você pode encontrar ela aqui no Ministério da Palavra, e hoje eu quero avançar nessa verdade com você. Os lugares que Deus tem para você chegar no ano que vem, aonde Deus quer te levar, o que Deus quer realizar na sua vida, você não pode e não é capaz de fazer sozinho, porque Deus sempre está pensando algo além, sobrenatural. É Deus que faz na nossa vida, em cada área. Mas qual que é a boa notícia? É que Deus colocou algo na sua vida que vai fazer você alcançar o que Ele planejou. Chama-se favor. O favor de Deus é para cada um de nós, para nos levar aonde Deus tem para nós. O talento é bom, o talento tem o seu lugar, mas ele é limitado. Ele vai te levar só até um lugar e depois vai parar. É o favor que vai levar você para receber coisas que você não merece. Você não era aquele que estava cotado para a vaga da promoção, você não era a pessoa que deveria ser escolhida, mas a mão do Senhor vai agir, e quando você menos esperar, todos vão olhar e falar: puxa, que surpresa, olha o que aconteceu, foi Deus. Pessoas que eram contra você, por alguma razão, Deus vai mover no coração delas, e elas vão mudar a opinião a seu favor. Elas vão ter o coração movido, porque Deus é que está trabalhando no coração das pessoas. E quando isso acontecer, saiba que isso não é coincidência, é favor de Deus na sua vida. Você pode trabalhar duro, você deve ser fiel, dedicado, isso é importante, mas te levará até um certo nível. Mas quando Deus entra e o favor de Deus vem sobre a sua vida, coisas que você nunca poderia fazer por si mesmo irão acontecer, na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos. Por quê? Porque um toque do favor de Deus vale mais do que uma vida inteira de trabalho duro. Abre portas que nós não imaginávamos, faz por nós o que nós não éramos capazes de fazer. E eu creio sim, e ouso profetizar na sua vida, que em 2020, Deus estará prestes a fazer algo poderoso na sua vida, algo incomum. Esperar ser surpreendido por Deus combina com a vida cristã. Por quê? Porque você é filho. Você não vai entrar no favor. Você já é filho, você já é favorecido. E em 2020 você vai permanecer nesse lugar. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é isso: Deus nunca vai pedir para você fazer algo sem te dar o favor para isso.
tudo que Deus tem planejado para o ano que vem, que Ele deseja que aconteça na sua vida, Ele vai colocar no seu coração e Ele vai te dar favor para que você consiga fazer. Ele não vai pedir nada, Ele não vai colocar nenhum desafio que Ele mesmo não te capacite. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 6, verso 8. A palavra do Senhor diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Sempre que você vê justiça, ele está falando que é aos olhos de Deus, porque era alguém que cria em Deus, e a justiça aqui sempre é a de Cristo. Nenhum homem tem justiça que mereça ele receber alguma coisa. Mas por que eu digo isso? Porque Noé andava com Deus, porque ele cria em Deus, e nesse momento é como Abraão, ele recebe justiça da parte de Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, Deus era com Noé. Na linguagem do Novo Testamento, eu diria para você então, o que significa andar com Deus? Significa andar no Espírito. Em 2020, não seja natural, porque quem anda no Espírito tem favor. Quem anda no Espírito está com Deus e Deus está com ele. O favor é liberado para aqueles que dependem de Deus. Decida não ser natural, decida não fazer escolhas naturais, decida não olhar para o natural, mas orar, colocar as coisas diante de Deus, colocar as suas decisões diante do Senhor, e dizer: Deus, eu tenho uma escolha para cá e outra para lá, para onde que eu vou? Eu quero a sua vontade, eu quero ouvir a sua voz, eu quero perceber o seu coração, eu quero testificar com a paz do meu espírito. Quem anda no Espírito já está debaixo do favor. A Bíblia fala que Noé achou graça diante de Deus, e você também. E aí Deus pede algo para Noé. Deus falou: Noé, eu quero que você construa a arca. Veja, Noé não era construtor, a Bíblia não diz isso, ele não tinha essa expertise, mas no entanto, Deus o chamou. Essa não era a profissão de Noé, mas Deus agora tinha um novo desafio para ele. Mas veja que antes de dar o desafio, a Bíblia diz que ele achou graça diante de Deus. O Senhor, às vezes, vai te colocar numa situação, um desafio, uma nova posição, uma nova liderança, um novo tamanho, uma nova decisão que você tem que tomar, que você fala: nossa, parece que eu não estou preparado para isso. Mas quando Deus te chama, é porque Ele já achou graça na sua vida. E essa graça, ela vai te capacitar, ela vai te ensinar, ela vai abrir caminhos. Parecia impossível para Noé fazer aquilo, mas Deus nunca vai pedir que você faça algo sem te dar favor. Fala para o seu irmão: Deus não vai te pedir nada sem antes te dar favor. Ele já preparou todas as coisas, não é? Veja, você talvez diga que não tem os recursos para fazer, não conhece as pessoas certas, não tem o talento necessário. Como que eu vou realizar algo, pastor, no ano que vem? Você tem algo que compensa tudo isso, você tem favor na sua vida. Ele é suficiente, Ele te capacita. É bom ter educação, é bom ter conhecimento, talento, mas nada disso é suficiente. Você precisa do favor de Deus, para onde Deus está te levando para o ano que vem, para onde Deus está fazendo na sua vida. Você pode não conhecer as pessoas certas, você pode não saber onde elas estão. Não se preocupe. Pessoas são portas, e elas fazem parte do processo daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E você fala: pois esse é o meu problema, o meu network é fraco. Mas não se preocupe com isso, porque Deus mesmo vai fazer as conexões. Deus mesmo vai trazer as pessoas. Você não precisa correr atrás delas, não precisa ficar desesperado tentando encontrar pessoas chaves, porque Deus vai trazê-las para você. E você deve percebê-las no Espírito. Pessoas de Deus, pessoas que o Senhor vai colocar no seu caminho, que vão te conectar. Pastor, mas tem alguém que eu acho que seria chave, mas ela não gosta de mim. Se essa pessoa é alguém importante para o que Deus tem para fazer,
na sua vida, Deus vai mudar o coração dela. No entanto, se ela insiste, ela não quer te ajudar, não precisa ir atrás dela. Isso significa que você não precisa dela no processo do que Deus tem para a sua vida. Porque as pessoas que Deus tem para ser bênção no seu caminho, essas Deus mesmo vai converter o coração delas. As outras, deixa elas irem, estão abençoadas. Você não vai precisar delas. Por isso que elas não estão realmente com o coração inclinado para te ajudar. Porque você não vai precisar. Se alguém não quer te abençoar, esse é só um sinal, você não precisa dela. As demais, o Senhor mesmo vai fazer. Não perca tempo tentando conquistar ninguém. Que as pessoas que Deus preparou, não tem escolha. Deus vai mover no coração delas. Deus vai falar o coração delas. Você vai cair na graça delas. A Bíblia diz que nos dias de Noé, os homens tinham decaído ao máximo. Tanto que Deus mandou o dilúvio. Deus poderia simplesmente ter destruído a todo mundo, mas a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Por que Noé achou graça? Numa terra onde ninguém queria nada com Deus. A Bíblia diz que Noé achou graça porque ele, no meio de uma geração terrível, corrompida, Noé fez uma escolha. Ele disse: eu não vou andar no caminho dessa geração, eu vou andar com Deus. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele fez do Senhor a fonte da vida dele, a razão da vida dele. Ele disse: há alguém que é o mais importante na minha vida. É ótimo ter apoio de pessoas, é muito bom. Mas quando você honra a Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar, a Bíblia mostra claramente que você encontra favor aos olhos de Deus. Já viu que você tem uma tendência de querer abençoar pessoas que te honram, que te consideram? Seu coração é predisposto a elas, não é? Muito mais Deus. Quando Deus vê que você é alguém que coloca Ele em primeiro lugar, você encontra favor aos olhos de Deus. Porque Deus está vendo que você o reconhece, que você precisa dEle, que você depende dEle. Veja como é importante colocar a nossa vida em primeiro lugar nas mãos dEle. Você sabe qual que é uma definição de favor? Uma das definições de favor é endossar, trazer destaque, dar notoriedade. Eu quero te dizer algo. É muito bom, como eu falei, ter certas pessoas para nos apoiarem. Mas prepare-se, em 2020, Deus vai endossar você. Deus vai assinar embaixo. Isso é favor. Favor é quando Deus endossa. Ele é o garantidor. É quando Ele fala: eu estou assinando no lugar dele, eu sou a garantia. Acabou. Quando você tem um avalista como Deus, o Criador do universo, você não precisa de mais nada. Deus vai fazer com que coisas tão grandes e tão incríveis aconteçam, que as pessoas vão ter que reconhecer que é Deus que está na sua vida. Vai te levar a fazer coisas impossíveis. Deus vai te endossar. É a mão do Senhor. Não se preocupe, descanse o seu coração. Apenas fala: Senhor, 2020, eu renovo o meu encargo de andar com o Senhor, de ser guiado pelo Espírito, de achar favor diante dos seus olhos, porque eu sei que o Senhor mesmo está assinando embaixo a garantia da minha vida. Segunda coisa que eu quero te falar: ter favor não significa que você não terá problemas, ok? Mas significa que os problemas não vão te destruir. Isso é importante. Eu não estou aqui prometendo um ano sem problemas. Não poderia fazer isso. No mundo nós temos lutas, nós temos problemas, mas o favor impede que o problema nos destrua. Eu sei que muitos irmãos falam: pastor, se eu tenho favor, por que eu estou passando por problema? Por que pessoas estão se opondo a mim? Por que os negócios estão indo mal? Veja, que eu volto a te dizer, o favor não tira o problema que nós vivemos no mundo caído, mas eles nos impedem de sermos destruídos. No caminho do favor, nós passaremos por testes, para que nós possamos responder e continuar crendo nesse favor e nesse amor de Deus. Mas eles são apenas a ocasião para Deus mostrar ainda mais favor. No meio da luta, não duvide que você tem favor.
Pelo contrário, no meio da luta é a hora de você lembrar: o negócio está feio, eu não sei como é que eu vou resolver, eu não consigo ver saída, o inimigo é grande, mas eu lembro de uma coisa: eu tenho favor. Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas eu me aquieto, porque eu sou amado, Cristo é a minha justiça, eu não mereço, é favor imerecido, eu fico nessa posição. E você vai ver que aquele problema vai ser apenas uma ocasião para Deus te dar ainda mais favor. Fazer isso na sua vida. O favor, veja que o favor não manteve Daniel longe de tribulações, mas os problemas foram uma ocasião na vida daquele homem de Deus, para que Deus endossasse Daniel e promovesse Daniel. Foi a ocasião para dar destaque a ele, notoriedade. Ninguém estava vendo Daniel. Veja, naquela época, ele foi um dos levados cativos, um jovem, era um homem, menino de Deus, mas ninguém conhecia ele. Então, um decreto proibiu de que se orasse a qualquer outro Deus, senão somente ao imperador. Mas Daniel era um homem de Deus, e a Bíblia fala que ele subia no seu quarto, janela aberta, e orava. E porque ele desobedeceu a ordem, um problema aconteceu. Mas Daniel tinha favor. Ele era alguém que tinha favor da parte de Deus. O favor não livrou ele de ser jogado na cova dos leões. Livrou? Não. Mas o favor não deixou os leões comerem ele. O favor não impede o problema, mas impede o problema te destruir. E naquele momento ele é colocado ali. Veja, ele não era conhecido. Ninguém sabia da existência daquele jovem, muito menos aquele que estava governando. Mas no momento que vem o problema e ele é jogado na cova dos leões, acontece algo impressionante. Os leões não puderam comê-lo. Eu preciso dizer algo, olha para cá, querido. Sabe o que acontece a respeito de homens e mulheres que têm favor? Se tornam indigestos para o diabo. O diabo não pode devorar homens favorecidos, mulheres favorecidas. Não faz bem para ele. E os leões, talvez, estavam lá com fome, um falando com o outro: meu Deus, estou com tanta fome, mas eu não consigo abrir a minha boca para comer esse homem. Minhas mandíbulas estavam travadas. Eu sei que alguém pode dizer: não, isso aí foi sorte, os leões não estavam com fome. Para que não tivesse essa dúvida, se você ler a história de Daniel, a Bíblia conta que aqueles que depois foram, quando o rei manda tirar ele, jogar lá na cova dos leões, os que tinham feito o decreto, antes de cair no ar, os leões já estavam comendo eles. Tanta fome que eles estavam. E a Bíblia diz que então, Daniel, que tinha sido jogado naquela cova por causa do seu Deus, que ele estava orando, quando o rei tira ele, ele faz um decreto e diz: a partir de agora, todo mundo vai adorar o Deus de Daniel. E aquilo que era um problema, agora está exaltando Deus através da vida dele. E não apenas isso, Daniel é colocado para governar. O problema, o favor não impediu ele de ter o problema, mas impediu o problema de destruir Daniel. E não apenas isso, colocou Daniel numa posição de destaque, porque o rei viu e falou: quem que é esse sujeito que nem leão come ele? Eu preciso dele do meu lado. Tirou ele da cova e colocou lá em cima. O favor na sua vida não apenas vai te livrar dos problemas de 2020, mas os problemas de 2020 serão apenas uma oportunidade para Deus te colocar em destaque, porque as pessoas verão a mão de Deus e te colocarão para governar ao lado delas. Aleluia. É isso que Deus vai fazer. Deus vai fazer coisas que te levarão nessa posição. Não preste atenção naqueles que julgam você por causa das suas tribulações que você está enfrentando hoje. Elas são apenas a oportunidade do destaque. Talvez alguém falou: ei, Daniel, hein, que triste fim. Ai, acabou a sua vida, é o seu fim. Talvez hoje você está nessa cova dos leões. Talvez seu ano não está terminando bem, e as pessoas estão jogando na sua cara: seu Deus onde está? Você não é crente lá da videira? Graça, favor.
Terminando o ano desempregado, hein, varão? Deve estar faltando graça. Não ouça. Não dê ouvido, é a voz do diabo. Não se preocupe. O seu desemprego, a sua enfermidade, a sua luta que você está enfrentando hoje é só uma cova que Deus permitiu para te dar notoriedade a partir dela. Espere a história terminar. Ela não acabou. Você tem favor. Fala para o seu irmão, meu querido, você tem favor. Espere a história terminar. Olha para cá. Terceiro lugar, preste atenção. Favor significa selo. Selo de garantia. Significa aprovação. Davi era um jovem que também tinha favor. Ele passou anos da vida dele como pastor das ovelhas do seu pai. Ninguém conhecia. Nem o profeta Samuel, quando vai lá, nem o próprio pai dele acha que ele poderia ser escolhido rei. Por isso nem convida ele para ser colocado lá no teste. Ele estava por trás. Mas a verdade é que, e talvez Davi pensasse isso dele mesmo, acho que esse é o meu destino, vou ficar aqui cuidando das poucas ovelhas do meu pai. Mas a verdade é que você não precisa que as pessoas acreditem em você. Sabe por quê? Deus mesmo acredita em você. É Ele que está vendo o seu coração. Quando Davi derrota Golias, ele é colocado no novo nível, que compensou todos os anos de solidão para trás, porque Deus agiu na vida dele. Você pode pensar que talvez você está ficando para trás, porque mais um ano terminou e a promoção não veio. Mais um ano terminou e o casamento não aconteceu. Mais um ano terminou e você ficou para trás em relação à liderança dos seus amigos, à posição dos seus colegas. Olha para cá, meu amado. Quando Deus agir na sua vida, Ele vai te tirar de trás das malhadas para te colocar no governo. Ele vai te colocar 50 anos na frente. Espere Deus agir. Tenha a esperança, porque ninguém está te vendo. Você está lá atrás. Continue crendo no favor. Deus está vendo você. Na hora certa Ele vai fazer isso. Você já viu que em certos produtos você vai encontrar o selo de garantia. Existem, por exemplo, o Inmetro. É um órgão que mede se aquele produto é original, se está adequado, então ele coloca um selo. Aquele selo te dá segurança para que o consumidor compre. O favor é um selo. Eu vi uma história daquela apresentadora de talk show nos Estados Unidos, Oprah Winfrey. Ela é uma das, talvez, maiores, mais famosas aí do mundo. E quando ela leva um escritor que ninguém conhecia no programa dela, e apresenta o livro, e endossa o livro, e diz, eu recomendo esse livro. Eles vendem 200, 300 mil cópias. Ninguém conhecia, mas porque alguém selou, e era importante, disparou. Deus já tem selado você por dentro pelo seu Espírito. Você já tem o selo do Espírito Santo dentro de você. Mas prepare-se, eu quero profetizar que em 2020 Ele vai colocar esse selo que está dentro para o lado de fora. E as pessoas verão o endosso de Deus na sua vida. Elas vão olhar para você e falar, não sei porquê, mas vou escolher esse. É o selo. É o selo de Deus. Eu creio nisso. O Senhor está prestes a colocar este selo em você pelo lado de fora. Ele já selou por dentro, mas Ele vai fazer agora que outros vejam a mão dEle. E por que isso é importante? Pelo quarto motivo que eu quero te falar. É importante porque nada pode resistir uma pessoa que tem favor. Nada pode resistir um homem ou uma mulher favorecida. O exemplo disso é um outro jovem chamado José. Os irmãos de José jogaram ele em um poço e o venderam depois como um escravo. Mas José era um homem que tinha favor aos olhos de Deus. Depois ele foi lá na casa do Potifar
ele foi falsamente acusado de um assédio sexual e foi preso. Quando as coisas pareciam que estavam melhorando, ele é jogado na cadeia por 13 anos. Parecia o seu fim, mas ele tinha favor. Veja, os seus irmãos quiseram destruí-lo. Não deu certo. Venderam para uma pessoa. Aquela mulher se levantou, tentou destruí-lo. Foi jogado na cadeia. Parecia que as coisas só davam errado. Talvez essa é a situação de algumas pessoas. Pastor, eu sou crente, ou eu tenho vivido, ou eu me converti agora, essa é a minha história. Parece que as pessoas tentam tramar contra mim, e quando eu penso que vai melhorar, acontece outro problema, e dali parece que agora vai, de repente é frustrado, e agora já tem um longo tempo, que eu não consigo sair da situação que eu me encontro. Parece o meu fim, parece que eu estou destinado ao fracasso, porque 13 anos é muito tempo, irmãos. O tempo é uma coisa que esmaga o coração, que rouba a fé, que rouba a esperança. E talvez você já venha arrastando uma luta por muitos anos. E parece que você não vai conseguir. Essa era a história desse jovem José. Mas olha, ele tinha favor. E quem tem favor não pode ser destruído. A Bíblia diz então que na história de José a gente pode perceber que você vai enfrentar alguns obstáculos, situações injustas, mas isso não vai significar, e não significa que você não tem favor. Porque as lutas, elas chegam a todos nós, mas é o favor o motivo de você não ficar por baixo, e sempre voltar ao topo. A Bíblia fala então que José passou 13 anos na cadeia, segundo plano, preso, nada dava certo, nada rompia, nada acontecia. Mas Faraó, o homem mais poderoso daquela época, teve um sonho. E a Bíblia diz então que ele ficou muito incomodado, porque ninguém conseguia interpretar esse sonho. Mas o padeiro e o copeiro do Faraó, quando estavam presos, tiveram seus sonhos interpretados por José na ocasião, que se passaram por lá. E eles então, um deles, um morreu e o outro ficou, foi restituído, lembrou de José. E a Bíblia fala então que o Faraó ficou sabendo e falou: então manda trazer esse preso, que eu quero falar com ele. E José é levado, provavelmente, certamente, escoltado pelos guardas. Ele sai com uma equipe de guardas para levá-lo lá. Ele era um condenado. Ele era alguém que estava para ser destruído, não tinha futuro. A Bíblia não fala por quantos anos ele continuaria ali, talvez nunca sairia. Porque naquela ocasião, pessoas que cometeram o crime que ele foi acusado, que ele não cometeu, nem era para estar preso, era para ter sido morto. Mas ele ficou preso, talvez era uma prisão para sempre. Talvez era uma situação sem saída. Talvez é como algumas pessoas que olham para a história da sua família, olham para a sua história, olham para o diagnóstico do homem, olham para tudo que você já tentou, e você fala: acho que não tem jeito para mim. Mas Deus está prestes para tirar você desse lugar. Mesmo você que já tem tantos anos, entra ano, vira ano, um novo ano vem, e você não viu. A Bíblia diz que de repente, naquela manhã, José acordou certamente, ele não imaginava que seria um dia diferente. Na cabeça dele certamente era só mais um dia, ele não está sabendo nada, ele não está sabendo o que está acontecendo, mas Deus estava vendo. Ele foi testado longamente. Existem alguns testes que são mais demorados, mas não é o fim. A Bíblia diz que ele entra na audiência com o Faraó. Uma audiência normalmente demora aí 40 minutos, 1 hora, deve ter sido o máximo que aconteceu. E então José revela o sonho do Faraó. E ele fica tão impressionado, ele diz: qual é o homem que tem no meu império que é tão sábio como ele? E decide colocar ele como primeiro-ministro. Ele chega escoltado pelos guardas como um preso, e sai 1 hora depois
com uma equipe de ministros para governar o império. Em 1 hora, Deus resolve um problema de 13 anos. Surpreendentemente, repentinamente. Uma coisa que não dá para explicar. Eu quero profetizar na sua vida, querido. Mesmo você que está passando por um teste longo, repentinamente, sem que você estivesse imaginando, no ano que vem, Deus vai tirar você de uma posição de prisão e vai te colocar em lugares de governo, de bênção, de favor, porque você é abençoado, você é favorecido, você não pode ser destruído. E Deus vai tirar você da cauda e colocar na cabeça, porque é o favor que vai fazer isso. É o favor. Não desanime. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto Deus não diz acabou, a história não terminou. Ele mudou a história desse homem em tão pouco tempo. O favor vai fazer isso na sua vida. Quando Deus soprar sobre você, as portas sobrenaturais se abrirão. Os obstáculos que parecem permanentes serão tirados. E as pessoas que estavam contra você, de repente, lhes serão favoráveis. Eles fizeram o impossível, o possível para manter José preso. Mas quando Deus endossou ele não pôde ficar lá. A boa notícia é essa. É que o seu destino final está na mão do Senhor. E Ele está endossando você. O diabo está puxando você para trás. O teste tem sido longo, mas olha para cá. O Senhor é o guerreiro. E você é uma flecha na mão dele. O diabo tem puxado você para trás. Parece que a sua vida, cada vez que passa, mais para trás vem. Mas o que ele não sabe é que quanto mais ele te puxa na mão do Pai, o favor de Deus vai usar o que o diabo puxou como uma flecha no arco para te lançar muito mais longe do que para trás você foi puxado. Ele é o guerreiro, você é a flecha. Se o inimigo tem te puxado para trás nesse ano, eu quero declarar que no ano que vem o Senhor vai soltar esse arco e você será lançado lá na frente pelo favor de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Eu tive essa experiência na minha vida. Eu já contei muitas vezes para os irmãos. Por 3 anos o diabo me puxou para trás. Por 3 anos eu fui desempregado. Dependia de favor. Era puxado um ano após o outro para trás. Mas no dia que Deus resolveu lançar a flecha, nem eu sabia que o arco estava tão envergado. E de um desemprego, de uma moradia de favor, num apartamento de 50 metros, não tinha nem carro para andar mais, mal podia pagar o ônibus. Em 15 dias, o Senhor mudou a minha sorte. Eu estava ganhando quase 50 salários mínimos. E não foi concurso. O salário de fato fixo era meio salário, era uma ajuda de custo, o resto era comissão. Era Deus abrindo as portas, era Deus fazendo um milagre, instantaneamente, surpreendentemente, repentinamente. De repente, eu que não tinha condição de pegar ônibus, agora estava jantando com a minha mulher no melhor restaurante da cidade, sendo premiado, sendo abençoado, construímos casa, compramos carros, viajamos. Foram tantos anos de bênçãos que o Senhor nos deu. Foi um ano que Ele nos coroou. 4 anos e meio eu fiquei ali e fui tão abençoado, tão honrado, e de lá saí para ser pastor. Mudou a sorte. Por quê? Porque o favor faz isso, e vai fazer com você também, porque você é amado, você é favorecido. Quando chegar a hora, você será colocado em destaque. Deus não vai apenas te libertar, Deus não vai apenas te apoiar, Ele vai te colocar numa posição de destaque, onde as pessoas poderão ver você sendo honrado, respeitado, admirado, e vão glorificar o nome do Senhor. Não desanime por causa do lugar onde você está hoje. Deus está vendo o que está acontecendo. Deus está ouvindo o que estão falando de você nas costas.
E Ele vai usar a ocasião para calar a boca do diabo e glorificar o nome dEle. Não se defenda, não se magoe, não se preocupe. Tem alguém vendo você por detrás das malhadas. Ele é por você. O endosso dele está vindo. Ele fará isso. Fará coisas que estão fora do seu alcance. Não apenas você será surpreendido, mas as pessoas ao seu redor também serão. É incrível o que Deus pode fazer em uma hora. Não se preocupe com o tempo. Apenas se mantenha fiel, confessando que você é favorecido. Mesmo que tenha durado 13 anos, mas em uma hora Deus fará na sua vida. O que Deus tem para você vai acontecer inesperadamente. Golias foi só um trampolim para colocar Davi no trono. O seu problema é só uma chance para Deus te colocar no lugar mais alto. O favor é o endosso do Pai sobre a sua vida. Você está em segundo plano, como eu falei, que era o caso de Davi, há muito tempo, ajudando outras pessoas, mas a sua hora está chegando. Isso aconteceu também com um homem chamado Josué. Ele serviu Moisés por 40 anos, mas ele tinha favor. Ele foi o homem que Deus usou para levar as pessoas para Canaã. Ele é o homem do favor. Mas por 40 anos, ele era segundo plano. Ele era o servo de Moisés. E certamente, ele estava convencido de que esse era o seu lugar. Ser apenas esse servo. Mas porque havia um coração para servir. E havia favor. Teve um momento que nem ele imaginava que Deus tinha algo mais para ele. Deus tinha uma nova posição para ele. E quando chegou a hora, Deus o engrandeceu. Talvez há pessoas aqui me ouvindo. Você tem servido o seu patrão, sua família, seu pastor. Você tem servido outros por muitos anos. E talvez você está convicto que esse é o plano de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso, você está em paz. Mas o Senhor está vendo. E vai chegar a hora dele te colocar numa posição que você nem mesmo esperava. Eu creio que Josué pensava que esse era o seu chamado e que nada mais aconteceria. Mas lá em Josué capítulo 3, verso 7, coloca lá para mim, por favor. Deus fala a respeito disso. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Deus disse a Josué: hoje eu vou começar a te engrandecer e fazer grande aos olhos de todo Israel. Deus estava dizendo: hoje eu vou endossar você, Josué, e eu vou te levantar. Eu vou te tirar da sombra e te colocar para que o sol brilhe através da sua vida. Você esteve em segundo plano, servindo Moisés, sendo fiel, mas hoje você estará entrando no primeiro plano. Talvez você tenha servido onde você está. Deus vai te colocar num lugar diferente, mais alto. Vai chegar o tempo em que Ele vai te fazer grande, fará com que você destaque, você vai realizar coisas que você não sonhou, nem imaginou que podia fazer, porque Deus vai nos colocar nesses lugares como igreja, e vai colocar a sua vida. Deus sabe como tornar a sua vida significativa. Deus sabe. Pastor, por que Deus vai fazer isso? Eu não estou atrás disso. Eu sei que você não está atrás disso. Amém, glória a Deus por isso. Mas Deus tem propósitos. Por que Deus vai fazer isso? Queria pedir à equipe de louvor para subir. Deus quer que você e eu façamos a vontade dEle. E é por isso que Ele nos coloca no favor. O ensino comum é que o nosso sonho nos promove. Você deve sonhar em 2020, alguém vai te dizer. Porque quanto mais você sonhar, melhor será o seu ano. Amém, pode sonhar. Mas o ensino da Escritura é que fazer a vontade de Deus é que nos coloca no favor. Permanecer no favor é não se desviar nem para a esquerda nem para a direita.
quando nós oramos diante de cada escolha, para fazer a vontade de Deus, para dizer: Deus, me ajuda, se eu vou ou não casar ou não com essa pessoa, se eu vou prestar ou não esse concurso, se eu vou fazer o curso X ou Y, se eu vou vender isso ou não, o que eu vou fazer? Me dá direção. Quando você pede a Deus a vontade dEle, e não a sua, você tem favor. Você pode ter sonhos, mas Deus tem seus planos. Coloque os seus sonhos no pé da cruz e receba o que Deus está pensando para você. É isso que vai acontecer. Você pode sonhar o quanto quiser, isso não é ruim, mas saiba que no final o que conta mesmo é a vontade de Deus para a sua vida. É isso que tem valor. Em todas as coisas, procure saber a vontade de Deus. Pode tocar. Havia uma jovem judia chamada Esther. Essa moça, ela era órfã e ela vivia no exílio da Pérsia. Está sem som? Libera o som do teclado aqui, por favor. Ela era órfã, ela vivia no exílio e não parecia que ela poderia realizar algo significativo. Não era uma moça da elite. Mas aconteceu que a rainha, chamada Vasti, se levantou contra o rei Assuero e foi destituída. E agora o rei iria escolher uma nova moça, uma nova rainha. Ela não era a pessoa certa, indicada, porque ela não foi criada para isso. Ela não veio da família dos nobres, ela não foi preparada para isso, ela não era rica, ela era uma órfã, judia. Mas ela aceitou se candidatar. A história é bonita, é interessante, é longa, é linda. É o único livro da Bíblia que não aparece a palavra Deus. Mas Deus está lá o tempo todo, porque Deus está por trás de tudo. E a Bíblia fala que ela foi colocado um eunuco para cuidar delas. Eu acho que as outras moças não tinham, certamente acreditavam que elas mesmas sabiam o que deviam fazer. Esther não, ela se submeteu àquele servo, porque ela era humilde, por isso ela tinha favor. E a Bíblia diz que naquele dia, por algum motivo, que nós não sabemos, porque naturalmente não era para ela ser escolhida, o rei bateu os olhos nela, e o coração dele queimou. E ele falou: é essa. Ela foi escolhida, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano, por isso deu favor para ela. Não foi para ela se esbanjar, não foi para ela pisar em ninguém, não foi para ela falar: agora eu sou rainha, vocês me pagam. Agora Deus vai me colocar por cima e eu vou humilhar aqueles que me humilharam. Não é essa a ideia. A Bíblia fala que ela se torna rainha. E agora, nessa posição de favor, homens malignos que trabalhavam ao lado do rei tramam a morte de Israel, do povo judeu, e conseguem um decreto para que num só dia toda a nação fosse morta. E é lindo quando o tio dela, Mordecai, que criava ela, falou para ela: vai lá falar com o rei, pede para ele que a gente possa se defender, fazer alguma coisa. E ela fala: mas você sabe, o rei não me chamou, já faz tempo que ele não me chama. E havia uma regra, uma lei, que se alguém falasse com o rei sem ser chamado, mesmo a rainha, e ele não estendesse o cetro, ela poderia ser morta. E ela fala: você sabe que eu posso morrer. Mas o tio dela fala assim para ela: vai lá, quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te levantou e te colocou para ser rainha. Ele estava dizendo: quem sabe se não foi para um momento como esse que Deus te deu favor para cumprir um propósito do coração dele. Deus vai te dar favor no ano que vem, porque Ele tem planos, e Ele vai usar você para cumprir os propósitos dEle na sua vida. Aquela mulher, ela recebeu favor, não foi por acaso. Você não deve querer receber favor com um coração egoísta, pensando só em si mesmo. Não, o favor é bênção para você, mas é também para um propósito. Deus vai te enriquecer para que você tenha generosidade com a obra de Deus, mais ainda. Amém, irmãos?
Deus vai te dar graça e sabedoria para que você possa liderar com mais graça e ter mais frutos, para que o seu testemunho possa ser motivo de salvação. O favor de Deus fez isso com aquela mulher. Ele deu favor para que o propósito se cumprisse. Você percebe que o favor tem a ver com o propósito? Preste atenção. José recebeu favor para quê? Para ser usado por Deus para matar a fome do mundo. Haveria fome, e o favor de Deus colocou José numa posição e deu a ele sabedoria, que ele foi usado para que o mundo não morresse de fome. Esther, que eu acabei de contar, recebeu favor para quê? Para um propósito. Ela foi usada para livrar os judeus da morte. Josué recebeu favor para quê? Para levar o povo para o propósito, Canaã. Noé recebeu favor para construir a arca e recomeçar a história da humanidade. Daniel recebeu favor para fazer conhecido o nome de Deus. Você vai receber favor para 2020, para cumprir propósitos de Deus através da sua vida. Eu creio nisso. Eu quero te convidar a ficar em pé. Você é uma flecha na mão do guerreiro. Mas o guerreiro não é um homem comum, é o próprio Deus. Em 2019 pode ser que as circunstâncias te puxaram para trás. Mas se 2019, em algum momento, em alguma circunstância, ou em todo ele, você foi puxado para trás, prepare-se. O guerreiro, você é a flecha na mão desse guerreiro. No ano que vem, ele vai te lançar para cumprir propósitos. Eu quero que você ore comigo. Eu quero que você peça favor para o ano que vem. E você vai dizer: Deus, eu não quero favor só para poder ter dinheiro, uma profissão melhor. Eu quero favor para cumprir propósito. O Senhor tem planos. O Senhor está planejando coisas no reino. E eu quero participar. Eu quero ver a mão do Senhor. Não me importa se hoje eu me encontro numa caverna ou numa prisão. A história não terminou. Eu sou favorecido porque Cristo é a minha justiça. Eu sou um filho, uma filha amada. Eu estou nele, ele está em mim. Eu tenho o selo de Deus, eu tenho o favor de Deus. E o Senhor está mudando a minha história. O Senhor vai me tirar de uma posição escondida e vai me colocar numa posição de destaque. Mas isso não é para que eu se torne arrogante, mas é para que eu possa cumprir propósitos. Erga suas mãos nessa hora e comece a orar. Ore com alguém perto de você. Peça favor para 2020. Peça favor para que você possa abençoar mais a sua família. Peça mais favor para que você possa abençoar mais a igreja. Para que você possa abençoar pessoas que você ama. Para que você possa ser mais frutífero na casa de Deus. Deus te dê saúde, sabedoria, disposição, graça, favor no seu trabalho, favor na sua casa, favor na sua saúde, favor no meio do seu povo. Peça favor. Deus está movendo o coração de pessoas agora mesmo para te abençoar, para te conectar, para abrir portas diante de você. Ele está mudando a sua sorte. Rei do meu